Olá, caros alunos do curso Cuidador Infantil, tudo bem? Já sabemos, o meu nome é Vivian e nesta aula de hoje vamos dar continuidade em nossos estudos sobre nutrição infantil. A alimentação, principalmente no primeiro ano de vida, é fator determinante na saúde da criança. Por isso, é importante conhecimento correto e atualizado acerca do assunto. As fases iniciais do desenvolvimento humano são influenciadas por fatores nutricionais e metabólicos, levando efeitos ao longo prazo na programação metabólica e na saúde da vida adulta. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde adota 10 passos para a alimentação saudável, que veremos adiante. Vamos estudar também sobre os principais vitaminas e minerais que são particularmente importantes para crianças entre 1 a 4 anos de idade. O primeiro passo é dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. O leite materno contém tudo que o bebê precisa até os 6 meses de vida, inclusive água, além de proteger contra infecções. O leite materno também contém quantidades suficientes de água necessárias para o bebê, mesmo em climas muito quentes. A oferta de água, chás ou qualquer outro alimento sólido ou líquido aumenta a chance do bebê adoecer, além de substituir o volume do leite materno ingerido, que é mais nutritivo. A criança que recebe outros alimentos, além do leite materno, antes dos 6 meses, principalmente através da mamadeira, incluindo água e chás, podem adoecer mais e ficar desnutrida. A pega errada prejudica o esvaziamento total da mama, impedindo que o bebê mame o leite final da mamada, que é rico em gordura e que dá maior saciedade. O tempo de esvaziamento da mama depende de cada bebê. Existem aqueles que conseguem fazê-lo em poucos minutos e aqueles que o faz em 30 minutos ou mais. A produção adequada de leite vai depender basicamente da sucção do bebê, da pega correta e da frequência de mamadas. A mãe que amamenta deve beber no mínimo 2 litros de água diariamente e estimular o bebê a sugar corretamente e com mais frequência. Segundo passo, a partir dos 6 meses, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. A partir dos 6 meses, o organismo da criança já está preparado para receber alimentos diferentes do leite materno, que são chamados de alimentos complementares. A alimentação complementar, como o nome já diz, é para complementar o leite materno e não para substituí-lo. A introdução dos alimentos complementares deve ser lenta e gradual. O bebê tenta a rejeitar as primeiras ofertas dos alimentos, pois tudo é novo. A colher, a consistência e o sabor. No início, a quantidade de alimentos que a criança ingere é pequena e a mãe pode oferecer o peito após a refeição, com os alimentos complementares. A criança que se adapta facilmente a novas etapas e aceitam muito bem os novos alimentos. Quando introduzir a alimentação complementar, é importante que a criança receba água nos intervalos das refeições. Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve continuar a mamar no peito até os 2 anos ou mais, pois o leite materno continua a proteger a criança contra doenças.
Terceiro passo, após 6 meses, dar alimentos complementares como cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legumes, de 3 vezes ao dia. Se a criança receber leite materno, e 5 vezes ao dia se estiver desmamada. Os alimentos complementares são constituídos pela maioria dos alimentos básicos que compõem a alimentação da família. Complementa-se a oferta de leite materno com alimentos que são mais comuns à região e a hábitos alimentares familiares. A introdução dos alimentos complementares deve ser feita com colher ou copo, no caso da oferta de líquidos. Se a criança está mamando no peito 3 refeições por dia, com alimentos adequados, são suficientes para garantir uma boa nutrição e crescimento no primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, deve ser acrescentados mais 2 lanches, além das 3 refeições. Se a criança não está mamando no peito, deve receber 5 refeições por dia com alimentos complementares a partir do 6º mês. A partir do momento que a criança começa a receber qualquer outro alimento, a absorção de ferro do leite materno reduz significativamente. Por este motivo, a introdução de carnes e vísceras, fígado, rim, coração, moela de frango e outros, mesmo em pequenas quantidades, é muito importante. No quarto passo, a alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança. Criança amamentada no peito, em livre demanda, desenvolve muito cedo a capacidade de autocontrole sobre a ingestão de alimentos, aprendendo a distinguir as sensações de saciedade após as refeições e de fome após períodos sem oferta de alimentos. É importante que a mãe distinguir o desconforto da criança com fome de outras situações como sede, sono, frio, calor, fraldas molhadas ou sujas. Não se deve oferecer comida ou insistir para que a criança coma quando ela não está com fome. Oferecer a alimentação complementar regularmente, sem rigidez de horários, nos períodos que coincidem com os desejos de comer demonstrados pela criança. Após a oferta dos alimentos, a criança deve receber leite materno, caso demonstre que não está saciada. Oferecer 3 refeições complementares no dia, no meio da manhã, no almoço e no meio da tarde, para que a criança em aleitamento materno, aquela já desmamada, adicionar mais 2 refeições, no início da manhã e no início da noite. Não é aconselhável a prática de gratificação de prêmios ou castigos para conseguir que a criança coma o que os pais acreditam que seja necessário para elas. Algumas crianças precisam ser estimuladas a comer e nunca forçadas. O quinto passo, a alimentação complementar deve ser expressa desde o início e oferecida de colher. Começar com consistências pastosas, papas e purês e gradativamente aumentando a consistência até chegar à alimentação da família. No início da alimentação complementar, os alimentos oferecidos à criança devem ser preparados especialmente para ela. Os alimentos devem ser bem cozidos. Neste cozimento, deve sobrar pouca água na panela, ou seja, os alimentos devem ser cozidos apenas em água suficiente para amaciá-los.
Ao colocar os alimentos no prato, amasse-os bem com o garfo e a consistência deverá ter o aspecto pastoso de papa ou purê. Não há necessidade de passar pela peneira e nem bater no liquidificador. A partir do 8º mês, podem ser oferecidos os mesmos alimentos preparados para a família, desde que amassados, desfiados, picados, cortados em pequenos pedaços. Sopas e comidas raladas ou moles não fornecem energia suficiente para a criança. Deve-se evitar o uso de mamadeiras, pois a mesma podem atrapalhar a amamentação e é a principal fonte de contaminação e transmissão de doenças. Recomenda-se o uso de copinhos para oferecer água ou outros líquidos. Dar os alimentos semissólidos e sólidos com prato e colher. O 6º passo é oferecer à criança diferentes alimentos ao dia, uma alimentação variada e uma alimentação colorida. Desde cedo, a criança deve acostumar-se a comer alimentos variados. Só uma alimentação variada evita a monotonia da dieta e garante a quantidade de ferro, vitaminas que a criança necessita, mantendo uma boa saúde e o crescimento adequado. Ofereça 2 frutas diferentes por dia. Escolha a fruta da época. Faça a introdução de alimentos novos de maneira gradual, oferecendo apenas um alimento novo a cada refeição. O ferro dos alimentos é melhor absorvido quando a criança recebe a mesma refeição, carne e fruta, rico em vitamina C. Alimentos fontes de ferro, carnes vermelhas, fígados, rins, moela e de frango, vegetais de folhas verdes escuras, feijão, melado de cana, rapadura, inhame e batata doce. Alimentos fontes em vitamina C é a laranja, o limão, a acerola, caju, goiaba. Sempre que possível, escolha alimentos diferentes para o preparo das papas salgadas, variando o tipo e o sabor, o cheiro e a cor dos alimentos para cada refeição. A formação dos hábitos alimentares é muito importante e começa muito cedo. É comum a criança aceitar novos alimentos apenas após algumas tentativas e não nas primeiras. O que pode parecer rejeição aos novos alimentos é resultado do processo natural da criança em conhecer novos sabores e texturas e da própria evolução da maturação dos reflexos da criança. Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança aprenda a identificar as suas cores e sabores, colocar as porções de cada alimento no prato sem misturá-las. O 7º passo é estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. As frutas e as hortaliças, legumes e verduras são principais fontes de vitaminas e minerais e fibras. Normalmente, os alimentos do grupo dos vegetais são inicialmente pouco aceitos pelas crianças, porque, em parte, a criança pequena aceita melhor os alimentos doces. Quando a criança recusa determinado alimento, deve ser oferecer novamente em outra refeição. Para que um novo alimento seja aceito pela criança, é necessário entre 8 a 10 vezes repetições em momentos diferentes. No primeiro ano de vida, não é recomendado que os alimentos sejam muito misturados, porque a criança está aprendendo a conhecer novos sabores e texturas. Deve ser oferecida uma fruta, uma hortaliça de cada vez, na forma de papa ou purê. Para temperar os alimentos, recomenda-se o uso de cebola, alho, pouco óleo, pouco sal e ervas como salsinha, cebolinha e coentro.
Quando a criança já senta à mesa, o exemplo do consumo dos alimentos pela família vai encorajar a criança a consumi-los. As refeições devem ser momentos tranquilos e felizes. O 8º passo é extremamente importante, onde deve evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. É comprovado que a criança nasce com preferência para o sabor doce. No entanto, a adição de açúcar é desnecessária e deve ser evitado nos 2 primeiros anos de vida. Até completar 1 ano de vida, a criança possui uma mucosa gástrica sensível e, portanto, as substâncias presentes no café, enlatados e refrigerantes podem irritá-la, comprometendo a digestão e a absorção dos nutrientes, além de terem baixo valor nutritivo. Deve ser evitado o uso de alimentos industrializados, enlatados, embutidos e frituras, que contenham gordura e sal em excesso, aditivos e conservantes artificiais. A família deve ser orientada para não oferecer doces, sorvetes, refrigerantes para a criança pequena. É importante também ler o rótulo dos alimentos infantis antes de comprá-los, para evitar a oferta à criança alimentos que contenham aditivos e conservantes artificiais. Os alimentos muito condimentados também devem ser evitados, como pimenta, mostardas, ketchup, temperos industrializados e outros. O 9º passo é cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantir o armazenamento e a conservação adequados. Quando a criança passa a receber a alimentação complementar, aumenta a possibilidade de doenças diarreicas que constituem importante causa de adoecimento e morte entre as crianças pequenas. Para uma alimentação saudável, deve-se usar alimentos frescos, maduros e em bom estado de conservação. Os alimentos oferecidos à criança devem ser preparados pouco antes do consumo e nunca oferecer restos de uma refeição anterior. Para evitar a contaminação dos alimentos, a transmissão de doenças, a pessoa responsável pelo preparo das refeições deve lavar as mãos e os alimentos, assim como os utensílios que serão preparados e servidos. Os alimentos devem ser guardados em local fresco e protegidos de insetos e outros animais. Oferecer água limpa, tratada, filtrada ou fervida para a criança beber. O mesmo cuidador deve ser observador em relação à água usada para preparar os alimentos. Lavar as mãos com água e sabão todas as vezes que for preparar a oferta de alimentos à criança. O 10º passo é estimular a criança doente e covalente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. As crianças doentes, em geral, têm menor apetite, ingerindo menor alimentos e gastam mais energia, devido à febre. Por isso, devem ser estimuladas a se alimentar, no entanto, não devem ser forçadas a comer. A criança estiver sendo amamentada exclusivamente no peito, aumentar a frequência da oferta várias vezes ao dia. O leite materno é o alimento que a criança aceita melhor. Para garantir uma melhor nutrição
e hidratação da criança doente, aconselha-se oferecer os alimentos de sua preferência, sobre forma que a criança aceite melhor e aumentar a oferta de líquido. Oferecer quantidades pequenas de alimentos por refeição, porém com maior frequência. Se a criança aceitar apenas um tipo de preparação, mantê-la até que se recupere. É importante sentar-se ao lado da criança na hora da refeição e ser mais flexível com horários e regras. Não forçar a criança a comer. Isso aumenta o estresse e diminui ainda mais o apetite. A alimentação da criança deve ser adaptada à sua idade e seguir as orientações da família e médica quando necessário. Os nutrientes particularmente importantes para a criança do 1º ano ao 4º ano são ferro, cálcio e vitamina A, C e D. O ferro. A deficiência de ferro é bastante comum nessa faixa etária, já que os requerimentos em ferro são elevados e a ingestão de alimentos reduzida, especialmente em peixes ou carnes. Alimentos ricos em vitamina C, comidos em simultâneos, ajudam a absorção do ferro. Por isso, deve incluir um copo de sumo natural de laranja ao jantar, por exemplo. O cálcio. Este mineral é vital para o crescimento de ossos e dentes. Por isso, é fundamental que a criança consuma leite e produtos derivados do leite em quantidades suficientes. As vitaminas A, C e D. A vitamina A é necessária para que a pele saudável e o desenvolvimento celular, podendo falar muitas vezes na alimentação de crianças nessa faixa etária. Vitaminas A, C e D. A vitamina A é necessária para uma pele saudável e o desenvolvimento celular, podendo faltar muitas vezes na alimentação de crianças nessa faixa etária. A vitamina C é importante para o sistema imunitário e o crescimento. Ajuda na absorção de ferro, em particular de fontes vegetais. As frutas e legumes são excelentes fontes de vitamina C. A vitamina D é essencial para o metabolismo do cálcio e pode ser sintetizada pela exposição do sol através da pele. No inverno, se a sua criança está sempre coberta por roupas no exterior, assegure-se que incluir boas fontes de vitamina D ou suplementos alimentares que contenham estas vitaminas. Para garantir que as crianças tenham uma alimentação adequada, deve ter alguns cuidados, como evitar o consumo de industrializados, devido à grande quantidade de corantes, gorduras trans, calorias vazias e pequenas quantidades de vitaminas e minerais. Estes alimentos são ricos apenas em lipídios e carboidratos, ou seja, as famosas calorias vazias, acarretando em ganho de peso e carências nutricionais. Evitar o consumo de refrigerante e suco artificiais, dando preferência à água, chás e sucos naturais. Estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. Na hora de preparar um lanche, dar preferência aos sanduíches naturais, saladas de fruta, iogurte e sucos naturais. Substituir doces e guloseimas por frutas, bolachas sem recheios. Lembrar que as crianças podem consumir doces, salgadinhos e alimentos industrializados. No entanto, este consumo deve ser realizado com moderação e nunca deve substituir refeições.
As crianças necessitam de todos os nutrientes presentes em uma pirâmide alimentar: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. Cada um destes possui uma função para o desenvolvimento do organismo. Bem, vimos na aula de hoje os passos que devemos seguir para que a criança tenha um desenvolvimento adequado, sem prejuízos à sua saúde. Agora, podemos compreender melhor sobre alimentação em crianças maiores de 1 ano. Para facilitar este entendimento, monte a pirâmide alimentar ideal para o ser humano. Essa pirâmide é facilmente encontrada em sites, livros e revistas. Tratam de nutrição. Também é importante conhecer os alimentos e suas fontes de minerais. Por isso, faça um quadro com alimentos e o mineral encontrado. Por exemplo, cenoura, vitamina A, laranja e limão, vitamina C, ferro, o feijão. Assim, encerramos nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Aguardo vocês na sala virtual, no Fórum Tira Dúvidas e no Fórum de Discussão. Não deixe de acessar nossa sala virtual. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.